Olá, pessoal! Nós estamos de volta para falarmos mais um pouquinho de finanças públicas para você e a gente queria explorar nessa nossa aula alguns outros princípios tributários. Vocês se recordam que a gente já trabalhou aqui o princípio da equidade e o princípio da eficiência. Nós havíamos falado lá da equidade horizontal, da equidade vertical, do princípio do benefício da capacidade de pagamento. Ocorre que a tributação ela é a principal fonte de receita por parte do governo. E sendo assim, nós temos lá uma série de outros princípios tributários que a gente tem que tentar entender. O primeiro deles diz respeito ao princípio da rentabilidade. O princípio da rentabilidade advoga que a carga tributária deve ser o suficiente para fazer frente aos gastos do Estado. Lembrando para você, que o gasto estatal, de uma maneira geral, ele se divide lá em duas grandes partes. O que nós chamamos de gasto primário. Esse gasto primário dá conta lá do atendimento das necessidades fundamentais da população, sobretudo, e também do próprio funcionamento da máquina administrativa por parte do governo. Entendido aqui, obviamente, governo como os três poderes, executivo, legislativo, judiciário, incluindo-se aí o Ministério Público. Por um outro lado, nós temos as chamadas despesas financeiras do governo, que é o pagamento do principal, dos juros e das comissões da dívida pública. Portanto, o princípio da rentabilidade, ele nos diz lá que a carga tributária bruta deve ser o suficiente para fazer frente às demandas da sociedade por gasto primário. Por exemplo, em saúde, educação, segurança pública, moradia popular, conservação e preservação ambiental, saneamento básico, dentre outras. Da mesma maneira que deve-se ter lá o volume suficiente de receita dentro do Estado para fazer frente à sua despesa financeira. Isso porque parte dessa despesa fora contratado lá no passado para investimento. Lembrando sempre que investimento em economia é igual à formação bruta de capital, que se divide lá em formação bruta de capital fixo mais a variação de estoque. Formação bruta de capital fixo, máquina, equipamento, ferramenta e instalações, o que inclui lá a rede de estradas, portos, aeroportos, armazéns, ferrovias, inclui lá a parte de telecomunicações, energia elétrica, geração e transmissão, dentre outras atividades do próprio Estado. Legal? Bom, então vamos botar isso na tela para você. Vem para cá. Nós temos um princípio, então, a gente está falando aqui a respeito dos princípios tributários, e nós queremos trabalhar primeiro aqui o conceito do princípio de rentabilidade. Sabendo lá que os tributos, eles são a principal fonte de receita do governo, nós sabemos que essa tributação, o que nós chamamos de carga tributária bruta, tem que fazer frente às despesas do Estado. Então, os tributos aqui devem ser suficientes para fazer frente às despesas do Estado, que se dividem aí basicamente naquela despesa que nós chamamos de primária e na despesa financeira. Mas observe lá, pessoal, que a gente não tem só o critério da rentabilidade, nós temos o princípio da elasticidade. Elasticidade em economia e finanças públicas é uma medida de sensibilidade de uma variável em relação a outra variável. Portanto, o princípio da elasticidade diz lá que a carga tributária deve ser elástica o suficiente para poder fazer frente às demandas da sociedade. E, portanto, à medida que a demanda da sociedade aumenta,
a tendência é de que a carga tributária aumente para fazer frente a essas despesas. É óbvio, pessoal, que todos nós queremos lá um gasto mais eficaz, mais eficiente, mais efetivo por parte, do setor público. Porém, nós temos uma teoria do aumento dos gastos do governo, do professor Peacock, que é uma teoria muito interessante, que vai nos dizer lá basicamente o seguinte, que à medida em que o governo ele passa a interferir mais na sociedade e na economia, e isso é necessário com um aparato de segurança, com a educação pública, a saúde pública, a cultura pública, a preservação ambiental, dentre outras atividades, a carga tributária cresce. E nós sabemos também que diante de uma emergência que pode ocorrer lá basicamente em virtude de uma catástrofe natural, de uma catástrofe econômica, de graves problemas políticos, situação de guerra e pré-guerra, a população fica relativamente insensível a um aumento da carga tributária. E, portanto, essa carga tributária aumenta para poder fazer frente a essas emergências. A teoria do professor Peacock, no entanto, é que tão logo passada essas emergências, a carga tributária não volta para o patamar anterior. O governo simplesmente translada esse gasto para um outro setor qualquer. E, portanto, atendendo aí os princípios básicos, sob o ponto de vista tributário e do aumento do gasto público, nós temos um outro princípio, que é o princípio também da elasticidade. A carga tributária deve ser elástica o suficiente para fazer frente lá a qualquer tipo de gasto por parte do Estado. Lembrando para você lá que a gente está falando aqui de carga tributária bruta, e a gente pode diferenciá-la da chamada carga tributária líquida, Então, carga tributária bruta é igual a carga tributária líquida, tudo bem? E aí, lembrando aqui, que nós estamos acrescentando toda e qualquer transferência do governo para o cidadão ou para as empresas, por exemplo, como subsídio ou Bolsa Família. Então, a carga tributária bruta é a carga tributária líquida mais as transferências mais os subsídios. Então, aqui a nossa carga tributária líquida, tudo bem? Transferências e aqui os subsídios. Lembrando que transferência é tudo aquilo que o governo transfere, tudo bem, para o agente econômico. Um exemplo clássico é o pagamento de aposentadorias e pensões, o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP, o Programa de Integração Social do Trabalhador da Iniciativa Privada e do Setor Público, ou ainda o pagamento do Bolsa Família ou aposentadoria e pensão. Lembrando que aposentadoria e pensão, pessoal, é transferência de renda, porque o modelo brasileiro é solidariedade intergeracional e, portanto, a geração atual paga para a geração que está aposentada ou que é pensionista. Você não contribui para si mesmo. E, nesse sentido, quando você é o beneficiário, sob o ponto de vista tributário, é uma transferência unilateral do governo para você. Observe lá que nós temos ainda os subsídios, que é quando o governo paga, de maneira direta ou indireta, os custos de produção. O mais comum é quando o governo se furta a receber o tributo que é devido, reduzindo pontualmente a carga tributária. Isso é um subsídio, embora possa acontecê-lo também de maneira direta, quando o governo literalmente paga parte do custo de produção. De maneira análoga, eu posso então dizer que a carga tributária líquida é igual à carga tributária bruta, menos as transferências, menos os subsídios. Tudo bem? Bom,
se a gente compreendeu isso aqui, a gente pode dar uma olhadinha lá no nosso material para a gente avançar em mais alguns princípios tributários. Legal? Então vamos apagar aqui e vamos para lá. Apagando o nosso quadro, a gente precisa compreender, então, né, outros princípios tributários. Primeiro princípio da rentabilidade: a base tributária deve ser suficientemente ampla para aduzir ao governo os recursos exigidos pelo volume dos seus gastos. O princípio da elasticidade é que, além de ampla, a base sobre a qual são calculadas as obrigações fiscais deve crescer continuamente, acompanhando aproximadamente o crescimento dos gastos do próprio governo. Um outro princípio tributário importante, pessoal, é o da economicidade. O princípio da economicidade é um princípio muito simples. O processo de imposição de carga tributária sobre a população nunca é, ou raramente é, bem-vinda. Via de regra, ninguém gosta de pagar tributo, porque isso significa reduzir a renda disponível que as famílias, por exemplo, podem alocar entre consumo e poupança. Nesse sentido, a carga tributária ela deve buscar lá um mecanismo de imposição do tributo e de cobrança do tributo que seja economicamente viável. Porque se nós tivermos lá a imposição de um tributo e um sistema de cobrança, sobretudo aquele complexo burocrático cercado de regras, que torne difícil, quase impossível ou muito oneroso para o poder público o recebimento do tributo, eventualmente nós teremos lá um valor arrecadado que é quase igual e às vezes até ligeiramente menor do que o custo de própria máquina tributária envolvida no processo de arrecadação. E, portanto, pelo princípio da economicidade, a carga tributária deve ser uma carga tributária de fácil compreensão por parte do contribuinte, mas, sobretudo, de fácil arrecadação por parte do ente governamental, de maneira que não se onere os cofres públicos com a imposição de uma carga tributária, um aparato fiscalizatório, cuja quantidade de receita oferida seja aquém daquilo que seria considerado adequado sob o ponto de vista econômico. Então, nós temos um critério aqui que é o da economicidade. A forma de contribuição selecionada deve ser razoavelmente simples de ser administrada, evitando-se que se comprometam frações significativas da arrecadação com o custeio da própria estrutura da máquina arrecadatória. Um exemplo clássico disso aqui, pessoal, né, de tributo que às vezes fica difícil de cobrar, é o famoso ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Embora a gente esteja avançando lá, né, com o mapeamento aéreo, o mapeamento por satélite, mais recentemente, inclusive com a tecnologia dos drones, que me permite lá fazer um mapeamento do tamanho da propriedade e, ao mesmo tempo, o cruzamento de dados dos cartórios brasileiros que identificam lá a titularidade da propriedade da terra com o imposto de renda declaratório da posse dessa terra rural, embora nos últimos anos a gente tenha tido avanço dessas tecnologias, o imposto territorial rural, via de regra, representa uma grande dificuldade de mensuração. Aqui há uma dificuldade de mensuração da área a ser tributada, da identificação do proprietário
da própria cobrança, o que torna o sistema oneroso. Embora o imposto territorial rural seja um tributo federal, quando a prefeitura assume a cobrança integral do tributo, ela pode ficar com 100% do valor arrecadado. É um mecanismo de descentralização da competência tributária em direção ao município, porque o governo federal reconhece a dificuldade lá na mensuração da área a ser tributada, embora eu te recorde que agora, com o mapeamento via satélite, o mapeamento aéreo, drone, essa dificuldade tende a ser menor. A identificação do proprietário, pelo cruzamento de dados dos cartórios com o imposto de renda, também tende a ser menor, mas ainda há uma dificuldade na notificação de cobrança, que se torna também um sistema oneroso. Então, o governo federal, ele assume que esse tipo de tributo carece do princípio da economicidade. Em virtude disso, ele transfere, caso o município deseje, a competência tributária para o município, desde que esse se comprometa com o devido recolhimento, já que, eu quero lembrar para você, que não é apenas direito do Estado a cobrança de tributo, é um dever. Então, se a prefeitura assume essa responsabilidade, pode ficar com 100% da arrecadação tributária do ITR. Tudo bem? Então, vamos para a próxima. Nós temos um outro princípio, pessoal, que é o princípio lá da simplicidade. Ora, nós acabamos de falar para você que a imensa maioria dos agentes econômicos não tem grandes motivos para poder pagar tributo. Porque todas as vezes que eu pago tributo, isso diminui a minha renda disponível. Vamos lembrar, YD, renda disponível, é igual a renda menos T mais R. Ou seja, renda disponível é igual a renda menos os tributos mais as transferências. O resultado, pessoal, é que todas as vezes que eu aumento o tributo, isso reduz a renda disponível. A consequência disso é que a maioria dos agentes econômicos não tem grande interesse no pagamento de tributo. Porém, o pagamento de tributo é absolutamente essencial para manter a máquina do Estado no atendimento das suas mais diversas funções. O princípio da simplicidade, então, diz o seguinte, que o tributo deve ser de fácil compreensão por parte do agente contribuinte, de fácil processo, de fiscalização, de recebimento ao cofre público por parte do ente arrecadador. As regras devem ser regras claras, objetivas e fáceis de compreensão, de maneira que o contribuinte se desembarace da burocracia para poder pagar o tributo devido e o governo faça o mesmo com uma máquina tributária mais enxuta, mais simples, que fica mais fácil o recolhimento ao cofre público e a efetiva fiscalização. O princípio da simplicidade diz lá para a gente o seguinte, vamos avançar. Ele nos afirma assim, pessoal, dado que o tributo é norma de rejeição social, quanto mais simples forem as regras de tributação e o procedimento arrecadatório, maior tende a ser o afluxo de rendas ao erário. Regra complexa, procedimento inconveniente, afastarão o contribuinte, que naturalmente já não tem vontade de pagar o tributo. Bom, mas eu posso também trabalhar
com outro princípio tributário que nós chamamos de princípio da legalidade. Ora, isso parece ser muito óbvio, né? Mas muitas vezes, ao longo da nossa história econômica, nós encontramos lá a imposição de tributos que careciam, né, do viés de legalidade. Ou seja, a cobrança do tributo só pode acontecer nos termos e condições, alíquotas e base tributária definida em lei. Isso é muito importante, né? Porque o princípio da legalidade não permite, por exemplo, em alguns casos, que a revelia do poder legislativo, sobretudo, o governo altere a alíquota tributária, altere a base tributária, majore o tributo e por aí vai. E isso atende a um princípio básico de proteção do contribuinte, de não imposição de carga tributária que não esteja estritamente definida em lei. É óbvio que a simples cobrança do tributo tem que ter previsão legal, mas muitas vezes, né, o agente governamental ele altera a base tributária, majora o tributo, altera a alíquota, cria ou elimina isenções à revelia da lei. E isso não pode acontecer. O princípio da legalidade tem que ser respeitado. Então, observe aqui. Conforme previsão do artigo 150 da Constituição Federal, diz lá, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados e Distrito Federal ou município exigir ou aumentar-se tributo sem que a lei o estabeleça. É um princípio absolutamente óbvio. No entanto, a gente observa, sobretudo nos governos subnacionais, governos estaduais e municipais, muitas vezes prefeitos e governadores, a revelia do poder legislativo, alterando, né, a alíquota, base tributária, isenção, concedendo ou retirando, né, e por aí vai. Isso atenta contra a legalidade, que é um princípio básico. Nós temos um outro princípio tributário, que a gente já trabalhou aqui, que é o da capacidade contributiva. Nós já sabemos que o princípio da capacidade contributiva me diz lá que o tributo deve ser cobrado à medida que eu tenho maior capacidade de pagamento. E, portanto, inclui lá aquela equidade horizontal, onde as pessoas que têm a mesma renda, patrimônio e consumo pagam a mesma fatia de tributo, e aqueles que têm renda, consumo e patrimônio mais elevados pagam mais tributos. No entanto, eu fiz questão de trazer aqui o princípio constitucional do artigo 145. Observe o que ele diz. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando à administração tributária, especialmente conferir efetividade a esse objetivo, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Esse é um elemento chave, né? Não se trata de confisco, não se trata de penalidade. Tributo é uma obrigação pecuniária coativa por parte do Estado sobre o cidadão, sobre o contribuinte, sobre o agente econômico, que não tem caráter de penalidade. O objetivo da carga tributária não é impor uma pena, um dano, né, ao contribuinte, mas, atendendo ao princípio da capacidade de pagamento prevista na Constituição, eu posso ter alíquota diferenciada para capacidades de pagamento diferenciadas. Um exemplo clássico é o chamado IPVA, IPTU e o Imposto de Renda. O seu imóvel, quanto mais próximo da área central da cidade, a área core, mais valorizada ceteris paribus. Quanto maior o tamanho do seu imóvel, edificado ou de terreno, paga-se mais IPTU. Por um outro lado, quanto mais caro for o seu carro,
quanto maior a quantidade de cilindradas, né, ele paga mais IPVA. Da mesma forma, quanto maior a sua renda, maior será o pagamento do imposto de renda pessoa física ou jurídica. Nós temos um outro princípio tributário importante, que é o princípio da unidade, né? O princípio da unidade diz assim: o orçamento deve ser uno, ou seja, deve existir apenas um orçamento para dado exercício financeiro. E aí se fala assim, professor, isso é óbvio, mas não o fora na história das finanças públicas no Brasil. Quer ver um exemplo? Vem para cá. Durante o período do regime militar, o Brasil tinha, na verdade, 3 orçamentos. O Brasil tinha lá o Orçamento Geral da União, o Orçamento Monetário e o Orçamento das Estatais. Então vamos tentar entender isso aqui. O Orçamento Geral da União era uma peça formulada pelo chefe do Poder Executivo que era encaminhado ao Parlamento. O Parlamento só tinha 2 alternativas, ou aprovava ou rejeitava. Não podia alterar a peça orçamentária enviada pelo Executivo. Como o regime militar era um regime ditatorial, o Parlamento brasileiro, via de regra, sempre aprovou o Orçamento Geral da União. O que acontece é que esse orçamento, né, é um orçamento apenas autorizativo. Essa é uma outra característica dos orçamentos públicos no Brasil. Eles não são impositivos, eles são autorizativos, o que significa dizer que o parlamento autoriza a sua execução, mas ele não impõe a sua execução. Observe lá que esse orçamento geral da União, via de regra, era equilibrado entre receita e despesa, sendo lá uma peça de ficção do regime militar. No entanto, o orçamento, que era o orçamento de execução, era o orçamento monetário, que era uma peça proposta pelo chefe do executivo e que não passava pelo parlamento. Portanto, independente do orçamento geral da União, era esse que era executado. Por um outro lado, havia ainda o orçamento das estatais, que muitas vezes eram executadas sem qualquer tipo de controle do poder central do chefe do executivo. Muitas vezes, o governo estava lá com um orçamento monetário, com uma política fiscal contracionista, e nós tínhamos lá as estatais aumentando o gasto público através dessas empresas. Portanto, para acabar com isso aqui, o governo, na Constituinte de 88, adotou o princípio da unidade tributária. A peça orçamentária é una. Aí você vai lembrar assim, professor, mas o Brasil hoje não tem uma tripartite orçamentária entre o Plano Plurianual, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA? Correto, mas observe lá. As diretrizes orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual e o PPA devem guardar o quê? Sintonia entre si. E, portanto, não são peças orçamentárias diferentes. Nós só temos orçamento estrito sensu na LOA, na Lei Orçamentária Anual, porque a LDO são as diretrizes e o PPA é o planejamento de médio prazo. Guardando consonância entre si, você tem uma peça que é una, e não como existia durante o regime militar. Legal? Então vem para cá. Bom, sendo assim, o princípio da unidade tributária diz o seguinte, orçamentária, perdão. O orçamento deve ser uno, ou seja, existir apenas um orçamento para dado exercício financeiro. Dessa forma, integrado
é possível obter eficazmente um retrato geral das finanças públicas e, o mais importante, permite-se ao Poder Legislativo o controle racional e o direito das operações financeiras de responsabilidade do Executivo. Bom, pessoal, temos um outro princípio, que é o princípio da totalidade. Esse princípio da totalidade, ele se coaduna lá ao princípio da unidade. Só que ele vai dizer o seguinte, que a peça orçamentária deve conter o total de receitas e de despesas previstas. Portanto, não podendo ter lá nenhuma receita ou despesa que não tenha previsão dentro da peça orçamentária. De novo, vem aquela pergunta, professor, por que isso acontece? Porque no passado, você tinha lá previsões de receita e de despesa que eram exógenas, ou seja, externas ao orçamento. O exemplo clássico era o das estatais. Você tinha uma peça orçamentária, que era o Orçamento Geral da União, um orçamento monetário, e você tinha uma despesa sendo realizada pelas empresas estatais, que era exógena à peça orçamentária principal. Para acabar com isso, o Brasil adota o princípio da totalidade. Todas as receitas e despesas têm que estar previstas dentro de uma única peça orçamentária. Princípio da unidade, princípio da totalidade. Coube a doutrina tratar de reconceituar o princípio da unidade, de forma que abrangesse a novas situações. Surgiu, então, o princípio da totalidade, que possibilitava a coexistência de múltiplos orçamentos que, entretanto, devem sofrer uma consolidação de forma a permitir uma visão geral do conjunto das finanças públicas do país. Sendo assim, a Constituição de 88 trouxe melhor entendimento para a questão ao precisar a composição do orçamento anual, que passará a ser integrado pelas seguintes partes: o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social, lembrando que na Seguridade Social entra lá saúde, previdência e assistência social. E, ao mesmo tempo, o orçamento do investimento das estatais. Esse modelo, em linhas gerais, surge do princípio da totalidade. Então, embora eu possa falar do orçamento fiscal, do orçamento das empresas estatais e do orçamento da Seguridade Social, eles são consolidados numa única peça orçamentária, que é a Lei Orçamentária Anual. Portanto, atende ao princípio da unidade, atende ao princípio da totalidade. Legal? Continuando. Nós temos lá o princípio da universalidade, que se coaduna lá ao nosso princípio, da totalidade. Ou seja, o princípio da universalidade se coaduna ao da unidade ou da totalidade ao exigir que todas as receitas e despesas previstas no orçamento fiscal, da Seguridade Social e do investimento das estatais estejam previstos numa única peça orçamentária. Princípio pela qual o orçamento deve conter todas as receitas e todas as despesas do Estado, indispensável para o controle parlamentar, pois possibilita conhecer a priori todas as receitas e despesas do governo e dar a prévia autorização para a respectiva arrecadação e realização, impedir ao Executivo a realização de qualquer operação de receita e despesa sem a prévia autorização legislativa e ainda conhecer o exato volume global das despesas projetadas pelo governo,
a fim de autorizar a cobrança de tributos estritamente necessários para atendê-lo. Lembrando, que nós temos aí, dentro desses princípios orçamentários, também um outro chamado princípio da anualidade, também conhecido como da periodicidade. O princípio da anualidade ou periodicidade diz lá que o orçamento é válido para um período determinado de tempo. No caso do Brasil, a lei orçamentária anual será executada respeitando-se o calendário civil, portanto, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, portanto, respeitando o ano fiscal brasileiro, que coincide com o ano civil, com o ano normal. Esse princípio é um princípio importante, porque o Brasil, através de uma série de legislações, das quais a mais importante é a Lei Complementar 101/2000, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece lá uma série de parâmetros, dentre eles lá o anexo de meta fiscal e de risco fiscal e de relatório resumido de execução orçamentária, para que se previna eventuais desvios que possam levar lá à ruína às contas públicas. Portanto, o princípio da anualidade é fundamental para que se possa avaliar bimestralmente a execução orçamentária no país, propondo lá medidas de correção caso haja uma frustração de receita ou aumento inesperado de despesa. Olha para cá. O orçamento deve ser elaborado e autorizado para um determinado período de tempo, geralmente 1 ano. A exceção se dá nos créditos especiais e extraordinários, autorizados nos últimos 4 meses do exercício e reabertos nos limites dos seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício do ano subsequente. Então, a única exceção aqui está lá no crédito especial. Princípio da exclusividade. O Brasil é um país complexo por si só. Então, muitas vezes, pessoal, nós temos lá, dentro do parlamento, a discussão de emendas parlamentares que criam ou retiram receita ou despesa de maneira completamente alheia à análise técnica da peça orçamentária. São chamados rabo de gato, que muitas vezes são colocados ou retirados do orçamento, embora a colocação seja lá muito maior. Pelo princípio da exclusividade, a lei orçamentária deverá conter apenas matéria orçamentária ou financeira, não se permitindo lá a inclusão ou a exclusão de receita, despesa ou qualquer outro componente que não tenha relação direta com a questão orçamentária e financeira, portanto, impedindo lá, metaforicamente, o rabo do gato. Isso parece absolutamente óbvio, mas é muito comum no nosso país. Muitas vezes, numa proposta de legislação que não trata de tema orçamentário e financeiro, são colocadas situações que levam ao aumento ou à diminuição de receita e despesa do Estado. E o mesmo, o inverso, acontece na lei orçamentária. O Brasil atende ao princípio da exclusividade, ou seja, da peça orçamentária deve ser excluído qualquer dispositivo estranho à estrita estimativa de receita e à fixação de despesa. O objetivo desse princípio é evitar a presença de caudas, uma cauda do gato, o rabo do gato, também conhecido na literatura, de maneira metafórica, como rabilongo, Ou seja, você inclui algo que é exógeno, que é desconhecido da peça orçamentária, como se dela tratasse. O princípio da não vinculação ou não afetação da despesa. A princípio da não vinculação diz que, na medida do possível,
a lei orçamentária não deve estar vinculada a gasto obrigatório. Por que disso? Porque isso cria, em tese, um engessamento da peça orçamentária. E, portanto, quando o governo eventualmente tem que diminuir o gasto público para conter a inflação ou tentar diminuir um déficit público, ele se vê amarrado, né, pelo critério lá da vinculação da afetação da receita com um determinado gasto obrigatório. No Brasil, isso é muito comum na área de saúde e educação, que tem previsão de gasto mínimo na esfera federal e para os governos subnacionais. Portanto, rompe a ideia da não vinculação. Mas a pergunta é, por que é que isso aconteceu, professor? O Constituinte, em 88, ele se encontrava logo após o fim do regime militar, em janeiro de 85. E com isso, ele sabia que nas peças orçamentárias anteriores, todas as vezes que o governo precisava reduzir despesa e aumentar a receita, o governo diminuía a despesa, notadamente em áreas sociais, que atendem às demandas primeiras e necessárias da população, sobretudo saúde e educação. Para evitar que isso acontecesse, o Constituinte vinculou um percentual de gasto mínimo nesses segmentos, de maneira que essas áreas fossem preservadas de contingenciamento de gastos, né? O princípio da não afetação, por um lado, ele cria lá o desengessamento do orçamento público, dando mais flexibilidade ao gestor para ampliar o gasto quando você tem um aumento de receita, ou diminuí-lo quando você tem uma frustração de receita. Porém, historicamente no nosso país, a redução do gasto sempre se dá, sobretudo no gasto primário e, sobretudo, naqueles gastos em que a população tem mais carência, como saúde, educação, segurança pública, saneamento básico, habitação, alimentação. Quando, na verdade, o Estado deveria fazer um esforço para reduzir o seu gasto de custeio, de atividade meio, não de atividade fim. Bom, dentro desse sentido, então, o Constituinte vinculou lá algum tipo de gasto obrigatório, o que fere o princípio da não vinculação. No entanto, eu quero te lembrar que durante o governo, Fernando Henrique Cardoso, na verdade, quando Fernando Henrique Cardoso ainda era, ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, na preparação para a implementação do Plano Real, foi criado lá o chamado Fundo Social de Emergência, que, obviamente, de fundo social não tinha absolutamente nada, O Fundo Social de Emergência permitia desvincular 20% da despesa vinculada. Como esse nome aqui é um nome muito infeliz, o governo FHC, aí já assim como presidente, altera isso aqui para DRU, que é a desvinculação de receitas da União. Que permite ao governo desvincular 20% da receita vinculada. Lembrando que agora no governo Temer, nós tivemos iniciativa para ampliar isso para 30%. O aspecto positivo é que eu dou mais flexibilidade à execução orçamentária. O aspecto negativo é que, óbvio, o governo sempre desvincula o máximo permitido, que é a DRU, e, obviamente, o faz notadamente no gasto primário.
e não no gasto financeiro. Hoje, incluindo a rolagem da dívida pública no Brasil, o pagamento do principal, juros e comissões, nós temos um gasto hoje, incluindo a rolagem, de 51% da receita do governo federal. Então, observe que o maior gasto de maneira individualizada no nosso país, mais do que o dobro da Previdência Social, é exatamente o gasto financeiro. Mas esse gasto financeiro, ele está fora lá, inclusive, da emenda constitucional de número 95, que congela os gastos primários no Brasil para os próximos 20 anos e que será motivo de aula nossa aqui no LAC. Legal? Então nós temos lá, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, na realidade ainda quando ele era ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, a criação do Fundo Social de Emergência, que permite desvincular 20% da despesa vinculada. Isso foi alterado para o nome da DRU e o governo Temer, iniciativa para ampliar isso para 30%. Legal? Vamos apagar aqui para a gente conseguir visualizar lá. Então, pessoal, nenhuma parcela da receita geral poderá ser reservada ou comprometida para atender certos casos ou a determinado gasto. Ou seja, a receita não pode ter vinculações. Essas reduzem o grau de liberdade do gestor e engessam o planejamento de longo, médio e curto prazo. Esse princípio encontra-se claramente expresso no inciso 4º do artigo 167 da Constituição da República de 88, mas aplica-se somente às receitas de impostos. São vedados a vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou despesa, ressalvados a repartição do produto da arrecadação dos impostos, a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, artigo 212, a prestação de garantia às operações de crédito por antecipação de receita, previsto no artigo 165, parágrafo 8º. As evidências de receitas afetadas são abundantes no Brasil, né? Taxas, contribuições servem para custear serviços prestados de maneira efetiva ou potencial, empréstimos que são comprometidos para determinadas finalidades específicas e fundos que têm receitas vinculadas. Portanto, o Brasil não respeita exatamente o princípio da não vinculação e isso não é de todo ruim. Ele tem que ser analisado dentro de um contexto político e macroeconômico maior. Princípio do orçamento bruto, pessoal, né? Ele diz lá basicamente o seguinte: ele deriva do princípio da universalidade. Nós vimos lá que o princípio da universalidade vai me dizer que todas as receitas e todas as despesas devem estar previstos na peça orçamentária. O princípio do orçamento bruto diz que eles não podem ser deduzidos de transferências ou subsídios, ou seja, né, não podem ser retirados de qualquer tipo de dedução. Os valores têm que ser valores brutos. Isso é para evitar a maquiagem do orçamento público, porque muitas vezes se prevê lá um valor bruto, retirando-se lá transferência e subsídio, fica um valor mínimo, um valor líquido menor a ser efetivamente arrecadado pelo ente governamental. O princípio brasileiro pressupõe lá o princípio do orçamento bruto. Princípio clássico que surgiu justamente com o princípio da universalidade, visando o mesmo objetivo. Todas as parcelas da receita e da despesa devem aparecer no orçamento em seus valores brutos, sem qualquer tipo de dedução. A intenção é impedir a inclusão de valores líquidos, ou seja, de saldos resultantes do confronto
entre receita e despesa de determinado serviço bruto. Um outro princípio tributário importante é o princípio do equilíbrio, ou seja, na medida do possível, receita e despesa devem estar equalizadas, né? Óbvio que, eventualmente, o país pode estar deficitário, quando ele tem uma despesa maior do que a receita, superavitário, quando a receita é maior do que a despesa, ou em equilíbrio. A condição, né, de princípio tributário do equilíbrio é que receita seja igual à despesa. Raramente os países conseguem se comprometer com esse equilíbrio tributário, com esse equilíbrio orçamentário. Eu, particularmente, não conheço nenhum país do mundo que tenha lá o orçamento perfeitamente equilibrado. Nós temos países que se aproximam mais disso e tem países que se distanciam mais. A gente vai aprender mais tarde também que a gente pode calcular o resultado do setor público sobre a ótica nominal, pegando toda a receita e despesa financeira e não financeira. Podemos fazê-lo sob o ponto de vista operacional, quando a gente pega, né, o resultado nominal e retira a variação da inflação e do câmbio para poder chegar a um número aproximativo mais interessante, e podemos pegar o resultado primário, que é quando a gente pega o resultado nominal e exclui-se o pagamento de juros do serviço da dívida. Não importa qual a metodologia. O princípio do equilíbrio, ele pressupõe que receita e despesa tem que ser igual. De 1999 a 2014, o Brasil, por exemplo, tinha um déficit nominal e um superávit primário. De 2014 para cá, nós temos um déficit nominal e um déficit primário. Portanto, o nosso orçamento se encontra claramente em desequilíbrio. Olha para cá. Princípio clássico que tem merecido maior atenção, mesmo fora do âmbito específico do orçamento, pautado lá nas ideias liberais de economistas clássicos como Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo. O keynesianismo, a partir dos anos 30, tornou-se uma contraposição ao princípio do orçamento equilibrado, justificando a intervenção do governo nos períodos de recessão. Deixa eu explicar isso aqui. O pensamento clássico econômico de Adam Smith, Jean-Baptiste Say e David Ricardo pressupõe que o orçamento deve ser sempre equilibrado. O problema é que nós temos algo em economia chamado de ciclo de negócios. Em alguns momentos, o ciclo de negócios está em crescimento. Então, nós temos um hiato do produto, que é lá, normalmente, um PIB que é maior, o PIB efetivo, maior que o PIB potencial. Nessa situação, né, o governo ele pode reduzir o seu gasto público porque a iniciativa privada toca o crescimento de curto prazo. Só que quando nós temos um hiato do produto, né, deflacionário, que nós chamamos lá de vale, ocorre que o PIB efetivo está abaixo do PIB potencial, a economia está numa recessão. Nesse caso, Keynes propõe o aumento do gasto público para reativar o ciclo de crescimento. E aí Keynes relativiza o orçamento equilibrado. Ele vai dizer que o orçamento não tem que ser equilibrado sob o ponto de vista anual. Ele tem que ser equilibrado dentro do ciclo de negócio. Então, se o ciclo está em ascensão, o governo reduz o gasto público e automaticamente pode lá diminuir a tributação. Aumentar a tributação. Se o ciclo de negócio é de queda, o governo tem que aumentar o gasto público e diminuir a tributação para reativar a economia. Legal? Admite-se no pensamento keynesiano que o déficit, a dívida e seu financiamento. Economicamente haveria uma compensação, pois a utilização de recursos ociosos geraria mais emprego, mais renda, mais receita para o governo e, finalmente, recolocaria a economia na sua rota de crescimento. Professor, pode dar um exemplo para a gente? Claro que sim. Atendendo ao princípio keynesiano
do equilíbrio no ciclo de negócios, o presidente Barack Obama herdou a crise econômica mundial do governo do republicano George Walker Bush. O que o governo americano fez, que aliás é o mesmo que a China também fez? Em momento de crise, o governo aumentou o gasto público, ele injetou na economia americana mais de 2,7 trilhões de dólares e reduziu a tributação. Isso aumentou o déficit público americano, que foi para 106% do PIB e precisou de autorização especial, do parlamento daquele país. No entanto, o argumento era: o governo está aumentando o gasto para reativar a economia. E, de fato, a economia se recuperou rapidamente. Quando ela se recupera, o que o governo faz? Ele reduz o gasto público, volta com a tributação para o patamar anterior e o déficit público começa uma trajetória de queda, que de fato foi o que aconteceu. Hoje o déficit público americano é de 96% do PIB, portanto num patamar exatamente igual ou muito próximo do período pré-crise de 2008, mostrando lá que a tese keynesiana é do equilíbrio dentro do ciclo de negócio e não do equilíbrio anual. Legal? Continuando então. Princípio da publicidade. Pessoal, cada vez mais o controle social se faz necessário sobre receita e despesa do governo. Sendo assim, a publicidade dos atos governamentais é absolutamente fundamental. Sendo assim, toda e qualquer peça orçamentária deve ser tida de ampla divulgação para o público em geral, para o público especializado, para a sociedade civil organizada, para os demais poderes, de maneira que se faça controle, monitoramento, fiscalização, evitando desvio de finalidade, desvio de recurso público, malversação de recursos. Sendo assim, o princípio da publicidade nos diz lá: o conteúdo orçamentário deve ser divulgado, publicado nos veículos oficiais de comunicação para conhecimento do público, sua eficácia e validade. Outro princípio, pessoal, princípio da clareza ou objetividade. Não é possível que a peça orçamentária venha com retórica extremamente técnica que dificulte a compreensão para o público de uma maneira geral, que, de certa forma, cria um véu lá que não permita o acompanhamento adequado de receita e despesa, o seu monitoramento e fiscalização pelos órgãos competentes sob o ponto de vista interno e externo ao governo executivo. É absolutamente fundamental que haja clareza, transparência, objetividade, na peça orçamentária. O orçamento deve ser apresentado em linguagem clara e compreensível a todas as pessoas que, por força do ofício ou do interesse, precisam manipulá-lo. Difícil de ser empregado em razão da facilidade de a burocracia se expressar numa linguagem complexa. Observe-se lá, por exemplo, o título da ação 0373 do orçamento para 2004. Equalização de juros e bônus de adimplência no alongamento de dívidas originárias do crédito rural. É o tipo de linguagem que é difícil para o público leigo compreender. É claro que toda ciência tem um linguajar muito específico. A economia, da qual as finanças públicas são um ramo, são uma parte, não é diferente. Mas como nós estamos tratando de uma lei orçamentária em âmbito democrático, que pressupõe que o Estado atue para o povo, pelo povo e com o povo, não há de se ter expressões como essa. Isso aqui pode ser simplificado na peça orçamentária por uma linguagem, abre aspas, mais comum, que seja mais vulgar e que seja mais de pleno compreensão por parte da mídia não especializada e da população de uma maneira geral. Isso aqui é obscurantismo e isso dificulta o controle sobre a máquina pública. Legal? Outra questão interessante
é a exatidão. Uma questão óbvia. A peça orçamentária deve ser exata. Ela não pode ser simplesmente aproximativa. Embora, obviamente, eu faça lá uma previsão de receita e eu determine a despesa, e é óbvio que a receita é a minha mera previsão, que depende de um conjunto de variáveis muito grande, ela deve ser exata. Não pode ser mais ou menos, porque isso impede o controle dos órgãos de governo. Não permite o controle externo, não permite o controle da sociedade. De acordo com esse princípio, as estimativas devem ser tão exatas quanto possível, de forma a garantir à peça orçamentária um mínimo de consistência para que possa ser empregado como instrumento de programação, gerência e controle. Bom, pessoal, sendo assim, a gente precisa ver como que essas questões caíram em prova. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. A nossa primeira questão é uma questão de 2015 da banca FCC, né? E ela nos diz o seguinte, vamos dar uma olhada, Ela nos permite dizer o seguinte: o princípio da totalidade ensina que o orçamento deve ser único, né, no âmbito de cada órgão ou unidade orçamentária do governo. Vamos lá, pessoal. O princípio da totalidade, né, não diz que o orçamento deve ser único. Esse é o princípio da unidade tributária. O princípio da totalidade diz que toda previsão de receita e despesa devem fazer parte do orçamento. Isso, no Brasil, inclui o orçamento fiscal, da Seguridade Social e das estatais. Ele complementa o princípio da unidade, mas não se confunde com este. Portanto, essa alternativa aqui é falsa. O princípio da totalidade ensina que o orçamento deve ser único, na verdade é o princípio da unidade tributária. B. A utilização de valores líquidos na previsão de receita orçamentária sujeita a retenções do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, não obedece ao princípio orçamentário da universalidade. Primeiro, o Brasil não trabalha com valor líquido, trabalha com o princípio do orçamento bruto. Portanto, nenhum tipo de dedução pode ser prevista. Então, de cara, já está errado. Mas observe, mesmo que o Brasil utilizasse o conceito de orçamento líquido, ele não é princípio da universalidade, seria o princípio do orçamento bruto ou líquido. Universalidade vai me dizer o quê? Que todo o universo de receita e despesa orçamentária, nas suas mais diversas manifestações, fiscal, seguridade social e investimento das estatais, devem estar previstos no orçamento. O princípio da universalidade se complementa ao princípio da totalidade, ao princípio da unidade tributária. Beleza? Portanto, essa alternativa também é falsa. Vamos para a próxima. Letra C. A utilização de valores líquidos na previsão de receita orçamentária, sujeita a retenções do Fundeb, não fere o princípio orçamentário da universalidade. Observe lá. A utilização de valor líquido na previsão de receita orçamentária sujeita ao Fundeb não fere o princípio da universalidade. Verdadeiro. Ele fere qual princípio, professor? Do orçamento bruto e não da universalidade. Alternativa verdadeira. Vejamos a D. O princípio do orçamento da não afetação veda a vinculação de imposto e taxa a órgão, fundo ou despesa. O princípio orçamentário da não afetação veda a vinculação, mas há exceções.
Observe lá que a gente falou que há exceções, por exemplo, para a educação, para a saúde. Há uma exceção no Brasil colocada de maneira muito clara em relação ao pagamento do serviço da dívida e aos fundos constitucionais. Portanto, essa alternativa é falsa. A autorização para abertura de todos os tipos de créditos adicionais é uma das exceções relacionadas à aplicação do princípio da exclusividade. A gente sabe lá que nós podemos ter autorização de créditos extraordinários. Essa é uma da exceção, mas isso não fere o princípio da exclusividade. Portanto, fere o princípio da anualidade, né? Alternativa falsa. Portanto, gabarito dessa nossa questão, a nossa letra C. Vamos para a próxima. A próxima questão, pessoal, vamos apagar aqui. Diz o seguinte para a gente. 2016, banca Exatos, Seron de Rondônia, prova para administração. Assinale o item abaixo que relaciona apenas princípios orçamentários. Então, vamos lá. Princípio da anualidade, verdadeiro, vimos aqui. Princípio da exclusividade, verdadeiro, também vimos aqui. Princípio do equilíbrio, opa, a peça orçamentária deve ser equilibrada, portanto, aqui está correto, gabarito letra A. Por que não é a letra B? Princípio da unidade, ok. Da universalidade, também. Mas reciprocidade, não. Alternativa, falsa. Letra C. Princípio da programação, falso. Exclusividade, verdadeiro. Generalidade, falso. Clareza, ok. Programação, falso. Generalidade, falso. Portanto, o único que atende a princípios tributários consagrados. Anualidade, exclusividade e equilíbrio. Gabarito da nossa questão, então, a nossa letra A. Ok? Bom, pessoal, com isso, né, nós terminamos mais essa aula para você, né? E a gente viu aí, né, princípios tributários extremamente importantes que volta e meia caem em prova de maneira isolada ou ainda de maneira coadunada com alguma outra pergunta que o aluno tem que ter clareza na hora da sua resposta, ok? Quero desejar a você um fortíssimo abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique like.